E que Deus em Cristo ele continue abençoando a nossa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Repetindo, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Então, uma rápida reflexão para a nossa noite, que vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma análise bem rápida, né, de 4 elementos que vão estar presentes no capítulo 3, versículo 2 do livro do profeta Abacuque. Vão haver 4 elementos aqui. E a gente só vai apontar, você pega uma caneta, a gente só vai fazer menção deles, e você vai dando continuidade em um pensamento, né? A primeira coisa, o que é que a gente entende? Abacuque tinha feito uma oração. Não vamos entrar no contexto não, né? Mas a gente entende aqui que Abacuque tinha feito uma oração, ele tinha uma indagação, tinha uma pergunta, e após ter feito essa pergunta, a Bíblia nos dá a entender que Deus ele dá uma resposta, né? E por intermédio dessa resposta, logo após, Abacuque tem ele ora. E nessa oração nós vamos notar que existem 4 elementos. Os primeiros 2 elementos quais são? São as atitudes que Abacuque teve após ouvir a resposta à palavra de Deus. A primeira qual foi? Ele ouviu. Ele diz o quê? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E o que a gente entende por ouvir? Né? Ouvir, quando a gente fala assim, ouvir, o que a gente entende por ouvir? Aceitar, se submeter. Capítulo 2, versículo 41 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, o versículo 41. É muito interessante a gente fazer uma conexão entre textos bíblicos, para a gente criar um conceito que é muito legal. Capítulo 2, o versículo 41 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Então, nesse contexto aqui de Atos 2,41, nós entendemos que Pedro, no dia de Pentecostes, após o Espírito Santo ter descido e revestido a igreja, Pedro ele ali ministra uma palavra. E é interessante que quase 3.000 almas, assim nos diz o texto bíblico, se agregaram à igreja. Mas é interessante que existe um elemento aqui nesse texto que tem a ver com o que a gente falou no texto da oração de Abacuque, no primeiro elemento. Qual foi? Receberam a palavra. De bom grado receberam a palavra. Então a gente entende uma coisa que é muito interessante. No que é concernente assim, a obra, o andamento da obra, né? A gente entende que existem 2 elementos que são imprescindíveis para que as coisas elas andem, né? Uma qual é? Com certeza, pregadores e pregadoras cheios do conhecimento da palavra e do Espírito Santo. Mas também existe outro elemento, qual é? Pessoas que estejam dispostas a ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Porque foi isso que fez, foram esses 2 elementos que estiveram presentes nesse momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 41. De um lado havia um pregador cheio do Espírito Santo, Pedro. E do outro, pessoas que ouviram de bom grado. Então, não adianta a pessoa estar cheia do conhecimento, cheia da palavra, cheia da unção. Se não houver pessoas com o coração dispostos a receber a palavra de Deus. A segunda coisa interessante aqui, que a gente vai achar, ouvir a tua palavra e temi. Ouvir a tua palavra e temi. E o que a gente entende aqui por temer? Temer não é ter medo, né? Não é ter medo. A gente entende que o temer aqui é o ouvir a palavra e temer, é você o quê? Eu e você, nós levarmos a sério aquilo que a gente está lendo, né? O que a gente está ouvindo. E o que é que hoje muitas vezes impede? Tem momentos na nossa vida que existem coisas que nos impedem às vezes da gente ouvir a palavra de Deus e temê-la. É a gente crer no que a gente está ouvindo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você fala a respeito de arrebatamento da igreja, Jesus está voltando. Se a gente não crer no que a gente está ouvindo, que a gente está lendo, automaticamente nós não vamos levar a sério, né? Ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. E outra coisa, aviva a tua obra no meio dos anos. Aí a gente estava ali procurando no dicionário, é muito legal, o conceito de avivamento. Porque a gente que faz parte de um contexto pentecostal, né? A gente quando fala de avivamento, a gente puxa muito para a questão da emoção, e faz parte. O Espírito Santo de Deus, ele quando toca na nossa estrutura, né, dependente de pessoa para pessoa, uns falam em línguas estranhas, mistério,
outro profetiza, outros choram, outros riem, outros pulam, né? Vai mexer com as nossas emoções. Mas o que a gente entende também por avivar? Avivar é a gente estar mais vivo, ter uma visão mais avivada das coisas. Vou dar um exemplo aqui. A gente acabou de falar do arrebatamento da igreja, né? A pessoa que é avivada, quando ela ouve esse assunto, ela não somente é mais disposta a pregar, como também ela recebe de bom grado e fica mais empolgada. A pessoa se sente empolgada. Olha, Jesus está voltando, né? Olha aí para o que é você ser avivado. Estava me lembrando agora do testemunho de um pregador, né, que se chamava Charles Finney. Você vai ouvir o quê? Você vai ter acesso à biografia dele quando você lê um livro que foi escrito por Orlando Boyer. Se chamava Charles Finney. Ele conta que antes dele ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ele ouviu um louvor. E aquele louvor não produzia nele nenhum tipo de aquebrantamento. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, que ele passou a ser uma pessoa avivada, o hino ele teve um significado diferente. Tanto quando você está mais avivado, a leitura da Bíblia, coisas como você ouvir um hino, eles vão ter um significado diferente e vão produzir em você uma coisa diferente, né? É legal, isso é você ser avivado, você está mais vivo, mais desperto para as coisas concernentes o reino de Deus. E a segunda qual é? Lembra-te da tua misericórdia. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 22 e o 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Livro de Lamentações, capítulo 3, o 22 e o 23. Repetindo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, o que é que a gente entende? Que por mais que a gente faça, por mais que a gente busque, a gente entende que no final, qual é a razão de nós não sermos consumidos? Qual é? As misericórdias do Senhor. É por isso que Abacuque vai dizer: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque Abacuque, ele tinha essa convicção de que por mais que a gente fizesse, que a gente faça, né, aquilo que vai fazer com que a gente não se venha a ser consumido, no final é o quê? São as misericórdias do Senhor. Então, repetindo aqui o pensamento, 4 elementos presentes na oração de Abacuque. Primeiro, foi a sua atitude após ouvir a palavra, que ele ouviu e temeu, e depois foi a oração que ele fez. Ele pediu: aviva a tua obra. E depois ele teve outro elemento presente nessa oração. Qual foi? Ele pediu ao Senhor que viesse a se lembrar da sua misericórdia, né, nos dias da sua ira. Né? Então, que Deus em Cristo, os 4 elementos presentes na oração de Abacuque. Então, que Deus em Cristo, ele continue abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.